Boa tarde, meu nome é Maria Tereza Branco, eu sou acadêmica do 7º semestre do curso de Medicina da Universidade Católica de Brasília, e hoje eu vim apresentar os resultados do meu projeto de pesquisa, que foi orientado pelo professor Dr. Henrique Salmazo, e que tem como título Os Desafios nos Cuidados aos Idosos, Compreensão e Mudança nas Diretrizes que Regem o Funcionamento das ILPI brasileiras, a RDC 283 de 2005. Então, o objetivo principal desse trabalho foi o de investigar a natureza, os critérios de admissão e o perfil da clientela e as condições de financiamento das instituições de longa permanência no Brasil. Além disso, a gente teve como objetivo descrever o perfil das instituições quanto às características acima citadas e investigar se havia alguma associação dessas características com as condições de financiamento das ILPI. Então, para isso, realizamos uma pesquisa para o WebSurvey, que foi passada pela aprovação de diversos juízes e enviada para diversos gestores responsáveis técnicos das ILPIs de todo o Brasil. E no momento da análise dos dados, havíamos recebido 49 respostas de ILPI do Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste, sendo que a maioria, 49%, estava localizada no Sudeste, sendo que os estados mais prevalentes na pesquisa foram São Paulo e Minas Gerais. A maioria das instituições se classificava como sendo filantrópica ou privada com ou sem fins lucrativos. E a média de habitantes foi de 33,6 habitantes por ILPI, sendo que a maioria era do sexo feminino, que mostra que as mulheres, apesar de darem muito mais cuidado ao longo da sua vida, elas recebem menos cuidado nas idades mais avançadas. Esse presente estudo também coletou dados sobre o grau de dependência dos idosos nessas ILPI. Dividindo os idosos em grau 1, 2 e 3, sendo que grau 1 são os idosos independentes, mesmo que eles precisam de algum objeto para auxiliar nas atividades diárias. Os idosos grau 2 têm dependência em até 3 atividades de vida diária, e os idosos grau 3 são dependência total, sendo que os idosos de grau 1 e 2 eram os mais prevalentes nas instituições. Apesar de cerca de 2/3 das instituições referir que recebe os idosos de todos os graus de dependência, aproximadamente 42% não recebe idosos grau 3, o que pode ser explicado porque eles requerem mais cuidados, então podem ser considerados como sendo mais onerosos. Outros critérios de não admissão foram as doenças psiquiátricas e as doenças infecto-contagiosas. Nessa pesquisa, a gente também recebeu dados que confirmam pesquisas anteriores de que 18,4% das instituições acreditam que elas não recebem financiamento suficiente, enquanto 18,4% das instituições acreditam que o financiamento é suficiente, enquanto 30,6% acredita que o financiamento é apenas parcialmente suficiente. Mas, ao contrário do que a gente imaginava, não houve relação entre a fonte de financiamento e o grau de dependência dos idosos. Também foi observada a associação entre suficiência de renda da instituição e a percepção dessa suficiência pelos gestores, chamando a atenção de que as instituições das instituições que referiram outras fontes de financiamento, 81,8% acreditava que as fontes de financiamento não eram suficientes para manter os idosos. Enquanto as instituições que contavam com o financiamento do próprio idoso, a maioria acredita que o financiamento seja parcialmente suficiente. Em relação à fonte de financiamento e à natureza da ILPI, podemos observar que os que tinham uma principal fonte de financiamento no convênio SUAS e mantenedoras eram, em sua maioria, filantrópicos, enquanto a maioria dos que tinham como fonte de contribuição o usuário eram privadas com ou sem fins lucrativos. Como a gente pode ver nessa tabela daqui. Então, um maior número de estudos sobre o tema ainda precisa ser feito, mas com os resultados parciais que a gente está apresentando na pesquisa de hoje, conclui-se que tem um perfil variado no grau de dependência dos idosos e que a maioria das instituições não acreditam que estejam recebendo financiamento suficiente. Muito obrigada pela atenção. Aqui estão meus contatos, para caso tenham mais algumas perguntas, sintam-se livres para entrar em contato comigo. Muito obrigada.